Jó, capítulo 32. Eliú responde aos amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim, Eliú, filho de Baraquel, o buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós, só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não, darei minha resposta. Também expressarei minha opinião, pois tenho muito a dizer, e o Espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixem-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém, pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Jó, capítulo 33. Eliú apresenta seus argumentos contra Jó. Jó, ouça minhas palavras, preste atenção ao que vou dizer. Chegou minha vez de falar, as palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder, apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e eu ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o recusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus e seus olhos ficam à vista. Então, cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Mas, se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora a minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó, fique quieto e ouça-me.
pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Jó, capítulo 34. Eliú acusa Jó de arrogância. Então Eliú disse: ouça-me, vocês que são sábios, prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo, vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, como sua sede por palavras irreverentes? Escolhe como companheiros os que praticam o mal e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma, o Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos, trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal, o Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me, preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa, ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite, os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas. Pois Deus observa como as pessoas vivem, Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público para que todos vejam, pois deixam de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os inimigos governem para que não sejam uma cilada para o povo. Por que ninguém diz a Deus: pequei, mas não voltarei a pecar? Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz o mal e deixarei de fazê-lo de imediato? Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou, a escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco, afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Jó, capítulo 35. Eliú lembra Jó da justiça de Deus. Então Eliú disse: você acha certo afirmar, sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta, o que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e a todos os seus amigos. Olhe para o céu e veja as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando oprimidas, gritam pedindo ajuda sobre a força dos poderosos e, no entanto, não perguntam: onde está Deus, meu Criador, aquele que dá canções durante a noite? Onde está aquele que nos torna mais inteligentes que os animais e mais sábios que as aves do céu?
Quando clamam, Deus não responde, por causa do orgulho dos maus. É errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê Deus, mas espere e Ele lhe fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó, fala como um tolo. Jó, capítulo 36. Eliú continuou a falar. Deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça de meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e em entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos, coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas da aflição, ele faz que vejam o motivo, mostra-lhes que pecaram sendo orgulhosos, chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não o ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento, pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas, por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem e, por meio da adversidade, obtém sua atenção. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. Tome cuidado para que a riqueza não o seduza. Não deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Não deseje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fique atento, afaste-se do mal, pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Eliú lembra Jó do poder de Deus. Deus é muito poderoso, quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer agiste mal. Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não podemos compreender, não há como calcular os anos de sua existência. Ele faz a água subir como vapor e depois a destila em chuva. As nuvens derramam a chuva e a humanidade toda se beneficia. Quem pode entender a extensão das nuvens e o trovão que ressoa do céu? Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com esses atos poderosos governa os povos e lhes dá comida com fartura. Enche as mãos de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença e a tempestade sua ira indignada. Jó, capítulo 37. Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu e seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido de trovões, a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não arrefreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza de seu poder. Ele diz à neve, venha sobre a terra, e ordena a chuva, caia em torrentes. Todos param de trabalhar a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai de seus aposentos e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Ele carrega de umidade as nuvens e espalha entre elas seus relâmpagos. As nuvens se agitam sobre sua direção e cumprem suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor? Preste atenção, Jó.
Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como Ele move as nuvens com perfeição e conhecimentos maravilhosos? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa e o vento sul perde a força e tudo se acalma, Ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? Ensina-nos então o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Deus deve ser avisado de que desejo falar? É possível falar quando se está confuso? Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu, quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além de nossa compreensão, apesar de seu grande poder. A ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção.